Ana, aqui do serviço, vou apresentar o caso clínico de hoje. Queria fazer um agradecimento pela orientação do Dr. Sérgio Pimentel e pelo caso do Dr. Bernardo. Não está vendo aqui como está. Bem, nosso caso trata-se de um paciente de 20 anos, masculino, pardo. De história, foi um paciente encaminhado do serviço do estrabismo por conta de um machado no fundo de olho. Esse paciente fazia acompanhamento lá por conta de um XT, havia sido corrigido em 2017. E a mãe referia que ele tinha uma queixa de nictalopia desde a infância e também tinha uma posição de cabeça característica. Ele fazia segmento na neurologia por conta de um déficit cognitivo, ataxia, fala empastada e dismetria. De antecedentes familiares, a mãe referiu que a irmã tinha um quadro semelhante. No exame físico-oftalmológico, o paciente apresentava uma acuidade visual com correção de 0,3 em ambos os olhos, uma refração, como está descrito no slide, e ele apresentava reflexo sem alterações. Na motricidade ocular extrínseca, o paciente tinha uma fixação instável, um estágio torsional e apresentava também alterações de apraxia oculomotor. Na biomicroscopia não tínhamos alterações e a pressão intraocular é de 13 e 11. No slide agora segue o heredograma da família do paciente, e em vermelho aqui a gente tem o paciente, e a gente tinha essa relação de consanguinidade entre os pais do paciente. Aqui interrogado seria a irmãzinha dele, que teria um quadro semelhante, talvez. Agora, a fundoscopia, a gente tinha esses achados. Em maior detalhe, no polo posterior, então, nervo, vasculatura, fóvea. Aqui, em média periferia, a gente tinha algumas alterações de pigmentação. Nesse aqui dá para ver um pouquinho melhor. Agora, autofluorescência de grande angular. Um maior detalhe no polo posterior. Aqui, média periferia. Agora, no OCT do paciente. Aqui no maior detalhe central. Agora do olho esquerdo. Agora também maior detalhe na região central. Agora a gente tem um leve resuminho do quadro da irmã. A irmãzinha dele tinha 7 anos. A mãe referia que ela também tinha uma alta hipermetropia. E aqui são os achados encontrados no OCT e na retinografia da paciente. E aqui um maior aumento na média periferia. Mais exame complementar, ressonância magnética do paciente. Já adiantando aqui com algumas alterações displásicas da região cerebelar. E agora, diante de um quadro de um paciente masculino de 20 anos, com esse antecedente pessoal de consanguinidade, alterações cerebelares, nistagmo e déficit cognitivo, com esses exames de imagens oftalmológicos, qual seria a nossa hipótese diagnóstica? Muito bom. Então, o paciente com 20 anos, ele tinha uma história anterior desses exames de nictalopia e de alterações de motilidade extrínseca. Tinha nistagmo, tinha apraxia, teve uma correção cirúrgica de XT, tem uma visão de 0,3, quer dizer, uma redução visual nos 2 olhos, com uma correção com uma alta hipermetropia, tem uma consanguinidade entre os pais, e a irmã parece ter a mesma alteração, talvez de um fenótipo um pouquinho diferente. Ela tem alterações, então, na retinografia, de alterações pigmentares, e uma hiperalto central
e com áreas de hipoalto lineares, né, associadas às alterações pigmentares que ela tem na retinografia, e um OCT com extensa perda da retina externa e com alterações até na região foveal que justificam a baixa de visão. Então, André, posso te falar como você pensaria posso te perguntar como você pensaria nesse caso? Que, evidentemente, é uma síndrome, né, que envolve alterações sistêmicas, ela tem alteração do sistema nervoso central, tem alterações oculomotoras, talvez associadas a isso, e tem alterações visuais, né? Alguma ideia aí? Bom, inicialmente, essa queixa de nictalopia, né, já faz a gente pensar um pouco sobre uma disfunção de bastonetes, né? Isso. E a alteração pigmentar periférica reforça um pouco essa suspeita, né? Ótimo. E o fato de ter uma alteração ali na região macular também associada, levanta também a possibilidade de uma distrofia combinada de cones e bastonetes, né? Tem uma alteração de retina externa bem marcada, né, na região macular, né? A gente vê a zona elipsoide bastante fragmentada e apagada, e teria a possibilidade de ser uma distrofia combinada de cones e bastonetes. Agora, quando começou a apresentar as alterações do sistema nervoso central associadas, eu tive uma certa dificuldade para fechar um diagnóstico específico. Pacientes com retinose pigmentar, né, que às vezes podem estar associada a várias condições sistêmicas, né? Uma delas é a síndrome de Kearns-Sayre, não acho que seja o caso, mas é uma distrofia, uma doença mitocondrial que eventualmente está associada à disfunção motora, né, oculomotora, e com distúrbio cardíaco, mas aqui não foi relatado distúrbio cardíaco, né? E Eu acho. Oi? Não, acho que a ideia é essa mesma, de a gente correlacionar os dados clínicos para encontrar essa síndrome e daí a gente pensar numa alteração genética em comum que explique tudo isso, né? Perfeito. É isso, é isso. Então, eu acho que para ter um diagnóstico da síndrome, eu acho que a gente tem que examinar muito pacientes com retinose pigmentar ou com essas distrofias para fazer um diagnóstico. Como para as pessoas que acabam vendo pouco, fica difícil a gente fechar um diagnóstico, mas o André lembrou de uma síndrome que tem essas alterações, né? Porque ele tem outras alterações mais específicas, e essa alteração aí na ressonância é patognomônica dessa síndrome. Mas, assim, o que tem que ter em mente aqui é o seguinte: as retinoses pigmentares podem se apresentar como um quadro isolado, com uma mutação que envolve só alterações em cones e bastonetes, inicialmente em cones, né? E outras síndromes que envolvem alterações sistêmicas maiores, né? Como nesse caso de uma ciliopatia, que você tem uma alteração sistêmica generalizada, que a gente vai explicar mais para frente, né, Iana? Então, você quer continuar? Mas ótimo, André, é isso aí. Iana, pode seguir. Então, no caso, a nossa hipótese fica como uma síndrome de Joubert, com acometimento ocular. A gente fez o teste genético do paciente e a gente confirmou a síndrome. Esse gene AHI1, ele é um gene típico que dá a síndrome em homozigose. Além disso, o paciente também teve essa outra alteração de significado indeterminado. Agora, então, vamos começar uma breve revisão sobre o assunto, alguns dos principais artigos que a gente usou. Então, história, né? Então, em 1969, foi a primeira vez descrita essa síndrome por Marie Joubert. Era uma família, tinham 4 irmãos que tinham alterações cerebelares, apresentavam episódios de alteração do centro respiratório na infância, além de alterações oculomotoras, ataxia e retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Anos após a identificação da síndrome, foi descrito o sinal na ressonância magnética, né? Esse aqui é um sinal patognomônico da síndrome de Joubert, chama sinal do dente molar, então aqui a gente consegue ver um formatinho que se assemelha a um dente molar, né? Ele é formado por conta do espessamento dos pedúnculos cerebelares superiores, que são essas duas regiões aqui. Bem, dando seguimento, então. A parte de etiologia e definição, é uma doença genética rara, ela faz parte das ciliopatias, né? Então, o cílio são organelas que estão presentes em todas as células de basicamente todos os órgãos,
e estão muito ricamente encontradas em fotosseceptores, em células dos rins, do fígado e sistema nervoso central. E participa ativamente do processo de sinalização intercelular, tanto na época da embriogênese quanto na vida adulta e infância. Então, é uma ciriopatia, é uma doença de herança autossômica recessiva. Os genes responsáveis têm uma heterogeneidade genética muito grande, tem mais de 30 genes descritos, e ela está intimamente relacionada ao mau desenvolvimento de cerebelo e tronco. A epidemiologia, então, como a gente falou, é bem raro, é 1 para 80 mil a 1 para 100 mil nascidos vivos, tem uma incidência aumentada em algumas populações canadenses. Sobre a heterogeneidade genética, então, aqui é um gráfico com, basicamente, aproximadamente uns 30 genes que já foram observados nessa síndrome, num grupo, assim, de uns 245 pacientes, e em negrito nós temos os principais genes associados a distrofias retinianas nessa síndrome. A respeito do quadro clínico, então, assim, de uma forma mais clássica, a síndrome de Joubert seria definida por esses 3 principais sintomas. Seriam hipotonia no período perinatal, o sinal do dente molar da ressonância e o atraso do DNPM. Além disso, em quase todos os pacientes vão ser encontradas alterações oculomotoras e alterações do centro respiratório também no período perinatal. Existe uma classificação da síndrome de Joubert que usa esse termo, que seria Joubert Syndrome Related Diseases. Então, a síndrome de Joubert pura, ela teria esse acometimento central, cerebelar, com alterações oculomotoras e de sistema respiratório. Mas, muitas vezes, nós vamos ter outros órgãos acometidos, e aí vai ter uma subclassificação de acordo com qual órgão está acometido. Então, a síndrome de Joubert pura, que tem ali mais de 30 genes, que a gente já comentou, então, a síndrome de Joubert associada à disfunção renal, que seria principalmente a nefronoptise juvenil, que é uma doença fibrótica do rim, que dá também cistos no parênquima. Os principais genes são esse NTHP1 e o RPGRIPL. A síndrome de Joubert com acometimento oftalmológico de distrofia retiniana. O principal gene associado vai ser o AHI1, que foi o gene encontrado no nosso paciente. A síndrome de Joubert com acometimento óculo-renal, que o principal gene associado é o CEP290. A síndrome de Joubert com acometimento hepático, que também é fibrose. O principal gene é esse TMEN67. E essa síndrome de Joubert orofácio digital, que seria associada à polidactilia e amartomas orais. Que o principal gene associado é esse TMEN16, 216. Sobre o quadro clínico, a gente já comentou a maioria desses sintomas, só vale ressaltar aqui também a presença de algumas outras alterações do sistema nervoso central que podem acontecer, como encefalocele, certo? E também desordens endócrinas são possíveis por acometimentos de hipotálamo. Sobre as alterações oftalmológicas descritas aqui em ordem de prevalência, as principais são as oculomotoras, então apraxia, nistagmo e estrabismo, mas além delas nós temos alterações retinianas, né? Podemos ter colobomas, podemos ter também alterações de nervo, como atrofia óptica, drusas, e também podemos ter pitose. Aqui à direita tem só uma figurinha que descreve os genes relacionados aos sintomas. Aqui sobre o quadro retiniano, então, de distrofias retinianas. Os principais genes associados vão ser o CEP290, o AHI1, o INPP5E, podem dar fenótipos de retinose pigmentar, de amarose congênita de Leber, mas muitas outras alterações um pouco mais inespecíficas podem acontecer, de pigmentação, e tem inclusive casos descritos de doença Coats-like, em pacientes com síndrome de Joubert. As alterações oftalmológicas, elas estão associadas com disfunção renal nessa síndrome, e também tem uma certa relação com mortalidade aumentada nesses pacientes. Mas principalmente porque os pacientes que têm disfunção renal e que levam à insuficiência renal têm uma maior mortalidade. Aqui a gente tem um achado de OCT, né? Então a gente tem basicamente o acometimento das camadas externas da retina. Agora aqui, o coloboma, que é outro achado retiniano típico, né? O principal gene associado é o TMEN67. É importante ressaltar que é bem raro ter o acometimento de coloboma e distrofia retiniana junto. Aproximadamente só 3% dos pacientes vão apresentar isso. Então, em geral, se um paciente tem síndrome de Joubert e apresenta coloboma, isso pode ser, inclusive, um bom prognóstico visual para ele. O coloboma, principalmente de retina e nervo óptico, mas também pode acometer íris, menos comumente. E tem bastante associação com fibrose hepática. Sobre as alterações oculomotoras que a gente tinha comentado, tem apraxia oculomotora,
diversos tipos de estrabismo e nistagmo também estão associados. E como essa é a alteração mais comum oftalmológica, ela meio que faz parte da síndrome clássica, né? Então, todos os genótipos podem dar. O quadro de baixa de visão também é um sintoma bem comum, está associado à síndrome, e as principais etiologias dessa baixa de visão. Pode ser uma ambliopia por pitose, uma ambliopia relacionada a desvios, pode ser distrofias retinianas, colomas que têm um acometimento macular, ou também casos de atrofia óptica. Agora, da parte de diagnóstico de conduta, né? Então, é uma síndrome, então ela acomete diversos sistemas do corpo. Então, basicamente, seria o caso de pacientes que se apresentassem ali, recém-nascidos, com alterações de motilidade ocular, e, além disso, alterações de cunho cerebelar. Se o paciente tiver uma alteração de motilidade ocular, foi feita uma ressonância e ele tem o sinal do dente molar, basicamente já fechou a síndrome. E aí a importância vai ser, na infância desse paciente, fazer uma investigação completa oftalmológica. Isso da nossa parte. Mas a gente também tem que pensar em todos os outros sistemas, né? Então, se encaminha um paciente para a gente com distrofia, que tem essas outras alterações sistêmicas, né? Principalmente cerebelares, a gente tem que encaminhar ele para um geneticista, ele tem que fazer aconselhamento genético e tem que fazer um segmento completo ao longo da vida dele. Então, aqui nessa tabelinha bem interessante de um dos artigos que a gente leu, tem os principais sistemas e a necessidade de acompanhamento em primeira infância e vida adulta. Então, existem, inclusive, casos de pacientes que não vão apresentar disfunção renal, só vão apresentar depois de 20 anos. Então, o segmento desses pacientes é a longo prazo e tem que ser feito multissistêmico também a longo prazo. Ele tem que estar investigando disfunção renal, sempre tem que estar investigando disfunção hepática, alterações oftalmológicas, tudo isso tem que estar indo em segmento com as outras clínicas. E, lógico, esses pacientes precisam fazer aconselhamento genético e reabilitação. Os diagnósticos diferenciais, bem, basicamente distrofias retinianas, né? Retinose pigmentar e todas as possíveis causas. Além disso, amarose congênita de Leber, né? Inclusive tem um gene em comum que dá nas duas, que é o CEP290, né? E uma coisa que é importante, que eu acho que foi algo que eu descobri só estudando esse caso, existem algumas doenças que eu já havia ouvido falar, que eu não sabia que elas eram síndromes de Joubert, né? Então, elas caem no espectro da Joubert Syndrome Related Diseases. Então, Varadi-Pape, Senior Locking, todas essas fazem parte. Além disso, Meckel Syndrome e Dandy-Walker, que podem dar alterações cerebelares também. É isso. Excelente, Iana. A Iana vai fazer genética ocular, né? E eu acho que você vai ter uma carreira brilhante aí pela frente, viu, Iana? Eu acho que é um futuro promissor fazer essa especialidade. E a Iana tem apresentado, ela é R3, ela tem apresentado todos os casos esse ano que apresentou com distrofias e avaliando painel genético e fazendo a revisão disso. A revisão que você fez de Gilberto foi excelente. E é isso. Então, lembrar, eu acho que o mais importante aqui é lembrar, com as alterações sistêmicas desses pacientes, lembrar de alguma síndrome para fazer o encaminhamento adequado para cada uma das especialidades para fazer o melhor segmento possível desses pacientes, né? Então, parabéns, tá, Iana? Excelente, excelente. Algum comentário do Gilberto? Quem chegou mais tarde? Se quiser fazer algum comentário, senão a gente passa para a imagem. Tá. Então, Iana, pode compartilhar? Parabéns, viu? Ótimo, excelente. Então, a Lívia, que é Fellow, segundo ano, vai mostrar a imagem da semana, né, Lívia? Isso. Boa noite a todos. Meu nome é Lívia Conce. Hoje eu fiquei responsável pela imagem da semana e gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pelo auxílio na apresentação. Então, a imagem de hoje se refere a um paciente do sexo masculino, de 69 anos. Em relação às comorbidades, esse paciente já apresentava um histórico de fibrilação atrial, bloqueio atrioventricular total e necessidade de implante de marca-passo. De antecedentes oftalmológicos, ele referia uma vitreite bilateral desde 2010, tendo sido submetido à vitrectomia posterior em ambos os olhos, inclusive com um peeling de membrana epiretiniana no olho direito. Ele se queixava de uma redução progressiva da acuidade visual nos últimos meses e informava uma acuidade de 20/80 em ambos os olhos. A fundoscopia era dificultada pela presença de opacidade de meios e chamava atenção ao exame de OCT, sobretudo no olho esquerdo, esse aspecto assinalado aqui em amarelo. Então, de acordo com esse quadro clínico e com esse achado de OCT, eu gostaria de abrir a discussão de qual seria o diagnóstico.
Ótimo. Então, é um paciente de 69 anos, com uma história de vitrectomia por opacidades vítreas ou vitreite bilateral, a partir de 2010, esses sintomas, né? E o que a gente quer discutir é esse achado do olho esquerdo, nesse OCT estrutural, com essas alterações, como se fossem essas espículazinhas na retina interna direcionadas para o vítreo. Isso faz a gente pensar em algum diagnóstico específico? Alguém quer comentar? Jorge, a gente já viu isso numa reunião aí há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás. Não era idêntica a essa, mas era bem parecida, mas o diagnóstico é o mesmo. Estou tentando lembrar aqui. Porque é raro. É bem raro. Oi, Rony. Posso falar? Pode falar. Esse aspecto de OCT em agulhas, né, em direção à região vítrea, Isso. faz pensar numa doença na amiloidose, né? Isso, Rony, é isso aí, é isso aí. Então, lembrar, agora lembrou, né, Jorge? É isso aí, é amiloidose. Como a Lembrei, gente... lembrei. Lembrei então, do caso. Beleza, então, é isso aí, Rony, parabéns. Como é raro, né? Então a gente acaba esquecendo mesmo. Vê uma vez, acaba esquecendo e tal, mas é isso aí, Rony. Então, a amiloidose é um caso incomum, a Lívia sugeriu para... Quem apresentou uma aula sobre amiloidose muito legal, pouco tempo atrás, foi o José Polido. Isso, ele vê muito. Ele sabe muito sobre amiloidose. Muito. A gente vai rever todos os casos. Muito legal. A gente vai rever todos esses casos familiares de amiloidose lá no HC. A gente já tem um projeto para fazer isso aí. Vamos ver quantos pacientes desses têm essas alterações, né, Lívia? Isso aí. Então, você quer fazer a revisão aí? Sim. Rápido? Então, o nome do achado de OCT, né, é o padrão Needle Shaped, que sugere diagnóstico de amiloidose. Então, eu gostaria de revisar alguns aspectos da amiloidose, que se refere a um grupo heterogêneo de doenças de depósito, que podem acometer tanto sistemicamente quanto de maneira localizada, e ela é causada por depósitos de fibrilas de amiloide, que são proteínas insolúveis, tanto no meio extra quanto intracelular, mas principalmente no meio extracelular. O depósito dessa proteína leva a uma disrupção da arquitetura e consequente disfunção tecidual. E existem mais de 30 tipos de proteínas que cursam com a amiloidose, e elas compartilham alguns achados histológicos comuns, como a eosinofilia homogênea, ao exame de hematoxina, a metacromasia, o exame de violeta cristal, e a coloração mais importante no âmbito histopatológico é o vermelho do Congo, que quando é examinado sob luz polarizada, apresenta birrefringência verde, né? As fibrilas amiloides apresentam-se birrefringentes e na coloração verde. Existem diversos tipos de amiloidose, elas são classificadas de acordo com a proteína que causa. As mais comuns são a amiloidose primária sistêmica, a amiloidose secundária, que é secundária a doenças inflamatórias, como tuberculose, artrite reumatoide, a transtiretina, que é também chamada de amiloidose familiar, e o componente amiloide P. Mas o que eu gostaria de destacar é a transtiretina, que é a amiloidose familiar, ou hereditária. A transtiretina ela é uma proteína também conhecida como pré-albumina. 90% da nossa produção de transtiretina ela ocorre no fígado, mas o epitélio pigmentado da retina, assim como o plexo coroide do sistema nervoso central, também produz a transtiretina. Então, existem várias mutações que podem ocorrer nessa proteína, e com isso ocorre essa proteína normalmente é um tetrâmero. Pode ocorrer uma falha no desdobramento dessa proteína, e assim elas se agregam formando fibrilas amiloides, que podem se depositar em vários órgãos. Os principais órgãos acometidos na amiloidose familiar são o coração, com arritmias e disfunções diastólicas, e também sintomas neurológicos, como desautonomia, por exemplo, síndrome do túnel do carpo bilateral, dentre outros. Só que essa proteína também pode se acumular nos olhos. Pode gerar um quadro de olho seco, a proteína ela pode infiltrar a íris, causando deformações na borda pupilar, pode causar aumento da pressão intraocular. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível nesse grupo de pacientes. O aumento da pressão intraocular pode se dar tanto pelo depósito da amiloide na malha trabecular, quanto também nos vasos episclerais. E o que é objeto de estudo dessa aula, que seria justamente as opacidades vítreas. Então, falando especificamente do envolvimento vitro-retiniano na amiloidose, é uma condição bastante rara,
quase 100% das vezes vai estar relacionada à amiloidose transtirretina, né, que é a forma hereditária, na mutação do gene TTR. Existem várias mutações, a mais comum é que substitui a valina pela metionina na posição 30, no aminoácido de posição 30. A incidência é variável entre 5% e 35%, e é caracterizada por opacidades vítreas bilaterais e altamente assimétricas. Os sintomas desses pacientes variam desde glare, floaters, redução da acuidade visual, e os sintomas são proporcionais ao grau de opacidade vítrea. Então, aqui alguns achados de exame oftalmológico, esses pacientes podem apresentar os chamados pseudopodialentes, que são os depósitos de proteína amiloide ou transtirretina na face posterior do cristalino. Na cápsula posterior do cristalino, a gente já consegue observar no exame de vítreo anterior. Em relação às opacidades vítreas, elas são descritas como um aspecto um vítreo em lã de vidro, ele descreve dessa forma, ou um aspecto em lençol. As opacidades elas são variáveis, desde quadros mais leves a quadros mais importantes. E o diagnóstico de confirmação do envolvimento vitro-retiniano na amiloidose se dá através da biópsia vítrea com coloração vermelha do Congo, que aqui a gente observa a birefringência verde. Além do acometimento vítreo, pode ser visto também o acometimento dos vasos a partir de depósitos perivasculares. Esses depósitos levam à oclusão de pequenos vasos e assim nós temos as consequências de neovascularização, hemorragia vítrea. A neovascularização ela pode se dar tanto em segmento posterior quanto anterior, com formação de glaucoma neovascular, e as alterações vasculares elas são melhores vistas com exames contrastados. De forma que Rousseau, em 2018, publicou uma série de casos com 18 pacientes com amiloidose transtirretina, que havia confirmação genética, e submeteu esses pacientes ao exame de angiografia fluorescênica e angiografia por endossimina verde. O que ele observou é que 92% desses pacientes apresentavam angiopatia amiloide retiniana. Então, a gente vê que nesse exemplo, é um quadro que pode lembrar até um quadro de retinopatia diabética, por exemplo. Tem microaneurismas, microhemorragias, exudatos algodonosos, neovascularização de disco. E o que eu achei bastante interessante é que 100% desses pacientes também apresentavam a chamada angiopatia amiloide coroidal, que a gente consegue observar no exame de endossimina verde como essas áreas hiperfluorescentes ao longo dos vasos da coroide, principalmente os vasos arteriais da coroide. Isso aqui tem uma correlação clínica, porque a extensão da angiopatia amiloide coroidal, ela se correlaciona de maneira proporcional ao acometimento do sistema nervoso central. Em relação aos achados de OCT, esse padrão característico descrito, ele foi visto pela primeira vez em 2008 por Attore, em um paciente de 59 anos do sexo masculino com histórico de opacidades vítreas e que já havia sido submetido à vitrectomia posterior em ambos os olhos. Esse paciente apresentava uma angiopatia amiloide retiniana importante, com várias áreas de exclusão capilar, neovascularização, e apresentava também um quadro de glaucoma neovascular em ambos os olhos. Esse paciente apresentou uma recorrência das opacidades vítreas e foi submetido a uma nova vitrectomia no olho direito. Nessa vitrectomia, eles utilizaram a coloração vermelho do Congo e confirmaram o diagnóstico de amiloidose. Aqui mostra o OCT Time Domain, em que ele primeiramente descreveu essas projeções na interface vitro-retiniana. Somente 12 anos mais tarde, Tassopoulou publicou os achados também agora no OCT Spectrodomain, e foi de onde eu extraí a imagem do caso, da imagem da semana. No início desse ano, Kakihara publicou a maior série de casos sobre esses achados de OCT. Ele buscava investigar os achados nos pacientes com amiloidose transtirretina, e para isso ele realizou uma análise retrospectiva de 120 pacientes. O que ele percebeu é que 53% dos olhos apresentavam algum sinal de amiloidose ocular. E em relação aos depósitos característicos no OCT, observe aqui que uma grande proporção, quase 70% dos olhos que haviam sido submetidos à vitrectomia, apresentavam o sinal das projeções na interface vitro-retiniana. Essa proporção era bem menor naqueles olhos com opacidades vítreas, porém ainda não vitrectomizados, e olhos sem história de opacidades vítreas não exibiram achado. Ou seja, para a gente encontrar esse achado, é praticamente obrigatório que o paciente apresente as opacidades vítreas. Em relação ao tratamento, também é observado que essas opacidades elas progridem mesmo com o transplante hepático, porque, como eu disse,
A transferretina, ela é produzida em sua maioria no fígado, mas ela também é produzida no epitélio pigmentado da retina. Então, o transplante de fígado não inibe a produção da proteína anômala pelo epitélio pigmentado da retina, que vai se acumulando no vítreo. A única opção de tratamento disponível para as opacidades vítreas é a vitrectomia posterior, e o que se acreditava é que essas opacidades elas recidivavam após a vitrectomia. Então, um grupo de Portugal, em 2011, publicou um estudo que ele buscava justamente avaliar a recorrência dessas opacidades após a vitrectomia nesses pacientes. E ele dividiu em 2 grupos. De 54 olhos que foram submetidos à vitrectomia, ele separou 41 no que ele chamou de vitrectomia completa, que eram pacientes submetidos a uma base vítrea extensa sob indentação, e 13 pacientes que foram submetidos a uma vitrectomia não tão extensa assim. E o que foi observado é que a chamada recorrência ocorreu somente no grupo da vitrectomia incompleta, com P bem significativo. Então, o que os autores sugeriram é que, na verdade, não se trataria de uma recorrência das opacidades, e sim de uma progressão das opacidades nos locais de vítreo remanescente. Eu extraí essas imagens de um outro artigo, que mostra aqui algumas imagens do intraoperatório desses pacientes, e o que os autores observam é que a indução do descolamento de vítreo posterior próximo à região do disco, eles falam que não é tão difícil, inclusive é até mais fácil do que pacientes sem a doença da mesma idade, mas o que é observado é que à medida que se aproxima da região equatorial e próximo aos vasos sanguíneos, esse vítreo é extremamente aderido e o descolamento de hialoide se torna bem dificultado e sujeito a rupturas iatrogênicas. Aqui nessa imagem grande angular, a gente vê bastante vítreo hialoide remanescente na região equatorial. Então, os autores ainda ponderam, né, que tem que ser feita uma vitrectomia o mais extensa possível, mas tem que pesar também o risco-benefício, já que esse vítreo é muito aderido aos vasos sanguíneos e pode estar sujeito aí a rupturas iatrogênicas de retina. Então, os principais pontos que eu gostaria de destacar aqui sobre o envolvimento vitreoretiniano na amiloidose é que é um achado bastante raro, que vai estar relacionado quase sempre à amiloidose transferretina, que é a forma hereditária, é caracterizada principalmente por opacidades vítreas bilaterais, altamente assimétricas, com ou sem acometimento vascular. Esse acometimento vascular é melhor avaliado a partir de exames contrastados. Lembrar que no caso da angiopatia amiloide da coroide, existe uma correlação com os achados neurológicos. Em relação ao achado característico de OCT, que é o Needle Shaped Pattern, ele está presente em quase 70% dos olhos vitrectomizados, essa proporção é menor nos olhos que não foram vitrectomizados, e inexistente em olhos que não apresentam opacidades vítreas. O tratamento para as opacidades é a vitrectomia posterior, mas nós temos que ponderar o risco-benefício, uma vez que esse vítreo é bastante aderido nos vasos sanguíneos. Então é isso que eu gostaria de trazer hoje e agradeço a todos pela atenção. Excelente, Lívia. Excelente revisão, então, de amiloidose familiar. Parabéns, Lívia. Excelente. Obrigada. Excelente. Então, lembrar dessas imagens de opacidades no vítreo e dessas imagens dessas espículas na interface vítreo-retiniana, essas espículas finas com refletividade aumentada, pensar em amiloidose, né, nesses pacientes. Excelente. Lívia, se você puder descompartilhar a tela, se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer. Rony, algum comentário que você tinha falado do diagnóstico? A gente pode seguir. Não, pode seguir. É bastante patognomônico mesmo esse achado. Sim, é importante a gente ter isso, lembrar disso, né? Excelente, parabéns, Lívia. O artigo que o Pedro Henrique vai apresentar, que é R1, é um artigo que fala da maculopatia na anemia falciforme. A gente está acostumado a ver as alterações neovasculares periféricas com hemorragia vítrea e áreas de exclusão capilar da periferia, e o que a gente consegue ver muito melhor agora com a CTA do que com a angiografia são alterações maculares relacionadas à anemia falciforme. Não só alteração de vascularização, mas como alteração até no ACT estrutural de perda de retina no setor, principalmente temporal, né? Então, é isso que o Pedro vai revisar nesse artigo. Pedro? Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos, o meu nome é Pedro Henrique Oliveira Ribeiro, eu sou residente do primeiro ano aqui do serviço da Universidade de São Paulo. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela escolha do artigo e pela orientação.
O artigo que nós iremos discutir hoje, ele foi publicado no ano agora de 2021. Ele apresenta a seguinte tradução livre: maculopatia causada pela anemia falciforme, análise das alterações microestruturais usando OCTA e identificação de fatores de risco genéticos, sistêmicos e biológicos. Primeiramente, né, é importante a gente citar que a anemia falciforme é a doença genética mais comum no mundo. Ela afeta cerca de 300 mil recém-nascidos por ano, tratando-se de uma mutação ali no gene da beta-globina, que faz com que haja produção anormal de hemoglobinas. Essas hemoglobinas, elas não apresentam, em condições de hipóxia, o mesmo aspecto tradicional das hemácias e faz com que elas tenham um aspecto de foice, gerando complicações clínicas, como anemia hemolítica crônica e complicações vasoclusivas. Como o Dr. Sérgio ponderou, nós temos algumas repercussões oculares da anemia falciforme, tanto em segmento anterior, como ifema, alterações vasculares da conjuntiva, quanto em segmento posterior, como a retinopatia não proliferativa e retinopatia proliferativa. A retinopatia não proliferativa, ela é caracterizada por turosidades venosas, por algumas oclusões de ramo, pode ter também o sinal ali da explosão solar negra e das manchas salmão, e algumas outras alterações, como estrias angioides e o sinal falciforme do nervo óptico. Aqui temos até algumas imagens, né, de pacientes falcêmicos que apresentam essas alterações, né, e aqui uma imagem, né, de um artigo aqui até da casa da professora Maria Tereza, mostrando essas Black Sunbursts, que são as explosões solares negras. E também temos a retinopatia proliferativa, que ela é dividida nesses 5 estágios de Goldberg, algo até que foi utilizado no artigo, que é caracterizado por alterações aí periféricas, oclusões arteriolares, anastomoses arteriovenosas, algumas neovascularizações em forma de coral, hemorragia vítrea, podendo culminar até ali com um descolamento de retina reigmatogênico. Aqui também, para a gente poder ver que realmente, né, essas alterações têm o aspecto ali de coral que é descrito pela literatura. Mas o ponto mais importante que eu gostaria de chegar aqui no artigo de hoje é a maculopatia. A definição da maculopatia causada pela anemia falciforme são áreas irregulares com severo filamento retiniano, em especial na região temporal da mácula. Foi observado que nessa região temporal da mácula há uma interseção, é uma zona de dupla drenagem de arcadas vasculares, sendo mais suscetível a oclusões venosas. Não tem uma drenagem só, é uma zona de divisa. Isso faz com que seja uma zona mais suscetível a esse tipo de alteração. E a maior importância que o artigo tentou trazer é que o OCTA ele possibilita a detecção dessas alterações maculares precoces. Eu vou citar um pouco mais à frente. Esse estudo ele foi feito em um centro, no Hospital Universitário de Guadalupe, que é um território ultramarino francês, então foi financiado pela França, mas foi realizado nessa ilha do Caribe, nesse ponto aí, no meio do mar aí, que tem uma população afro-caribenha muito importante, que epidemiologicamente, tem-se uma relação da anemia falciforme com pacientes da raça negra. Foi realizado através da metodologia de um estudo transversal. Não é um filme da situação, é uma foto da situação, que eu vou explicar um pouco mais à frente como foi desenhado esse estudo. Todos os pacientes, eles foram submetidos a exames oftalmológicos descritos acima, em especial o OCT e o OCTA Heidelberg. Foram analisados dados clínicos do seu prontuário, como o tipo clínico e o seu genótipo, bem como complicações, idas ao departamento de emergência, e exames laboratoriais que possibilitam esse melhor segmento dessa doença hematológica. Foram feitos em conjunto com o departamento de hematologia da Universidade lá do Guadalupe. Foram selecionados 220 olhos de 110 pacientes, mas por motivos, para evitar fatores confundidores, foram excluídos 69 olhos, por conta de retinopatia diabética, por conta de presença de drusas, por conta de dificuldades técnicas em que não houve uma boa fixação do paciente para a realização do OCT e não foi feita uma imagem de qualidade, e outras possíveis causas de alterações maculares que pudessem ser confundidoras com o nosso quadro de maculopatia, que era o principal. Então, no final, foram analisados 151 olhos de 78 pacientes. Para se comparar esses olhos de pacientes com anemia falciforme, foram escolhidos 20 pacientes afro-caribenhos não afetados pela patologia. E a análise feita a partir desses dados foi realizada com vários testes estatísticos que eu descrevi aqui, mas o principal foi uma regressão logística para que se pudesse equiparar esses grupos, que apresentam um N um pouco discrepante.
Na parte oftalmológica, nós avaliamos principalmente 3 variáveis nesse estudo. A ocorrência de maculopatia, o próprio título do estudo já diz, o alargamento da zona vascular da fóvea e a severidade da isquemia macular em pacientes com anemia falciforme. E além disso, foram avaliados tais parâmetros em relação aos aspectos demográficos dos genótipos do espectro. Existe uma descrição muito clara na literatura de que a retinopatia proliferativa da anemia falciforme se encontra principalmente em pacientes com hemoglobinopatia do genótipo SC. E eu vou explicar que isso não foi tão bem documentado no estudo para a maculopatia e as possíveis teorias para isso. Em relação à demografia do estudo, foram avaliados 43 pacientes com o genótipo com 2 genes S, 30 pacientes com gene SC, 4 com a associação do gene da beta-talassemia com o gene da anemia falciforme e 1 paciente com esse genótipo LEPOR. Dentre todos os pacientes do grupo, os eventos sistêmicos mais frequentes observados foram as crises álgicas vaso-oclusivas, a síndrome torácica aguda e a osteonecrose, complicações sistêmicas que o resultado trouxe para que pudesse ser uma avaliação mais global do paciente. E o que foi observado o que diferenciava o genótipo HBSS, que é o genótipo bialélico da anemia falciforme, em relação aos outros, que tinham hemoglobinopatia SC e S-beta-talassêmica. Observou-se um maior número da ocorrência de síndrome torácica aguda e acidentes vasculares cerebrais, bem como um menor nível de hemoglobina e hematócrito, e maior nível de DHL, e observado um estado pró-inflamatório nesses pacientes, o que vai ser importante para que a gente possa analisar os resultados do nosso estudo em relação à maculopatia. Em outros parâmetros, não houve diferenças tão importantes entre os portadores ali desse genótipo e dos outros. O estudo ele uniu os genótipos HBSC, HBS-beta e HBS-LEPOR em um grupo para facilitar a comparação com o grupo da hemoglobina SS. Em relação à maculopatia, dos 151 olhos estudados, observou-se que ela estava presente em 66 olhos, principalmente de pacientes que apresentavam menores níveis de hemoglobina e menores valores do tempo de protrombina, dado o estado pró-inflamatório que os pacientes ali apresentavam. Foi observado também que é possível que se faça uma correlação também com o alargamento da zona vascular da fóvea e com a isquemia macular. É importante citar também que houve uma associação com a retinopatia falciforme proliferativa. Uma coisa também que é interessante da maculopatia é que como que foram avaliados os resultados desses descritos aqui. 2 fellows de retina, junto com o software do OCTA do serviço, eles avaliaram os parâmetros encontrados nos resultados. Os pacientes da maculopatia foi o que o software conseguiu trabalhar melhor. Na questão da isquemia já houve um pouco mais de subjetividade ali. Então os parâmetros para que nós possamos avaliar a maculopatia foram os mais confiáveis. Houve uma concordância entre os fellows e o software de 100%. Outra questão também analisada foi o aumento da zona vascular da fóvea. Foi observado que nesses pacientes, descrito em outros estudos anteriores, haveria ali um aumento da zona vascular da fóvea, maior do que 1 no caso, que foi o parâmetro utilizado. O que foi observado foi que havia um aumento da zona vascular da fóvea em relação do genótipo HBSS em relação aos outros genótipos, e também foi observado que o único fator de risco independente, com a análise estatística sendo significativa, foi o aumento do DHL. Então isso foi um ponto importante, porque todos esses outros que eu descrevi acima, houve uma associação, mas não significativamente estatística. Algo importante também em relação à questão de grupo controle, que foi um grupo controle pequeno ali. Outra coisa importante é que os homens apresentavam menor tamanho da zona vascular da fóvea, algo que também não foi significativamente estatístico, mas foi uma coisa curiosa no estudo que não tinha sido descrita em outros estudos. A terceira análise realizada foi a da isquemia macular. A isquemia macular foi a análise de maior dificuldade devido à dificuldade na delimitação em relação ao software do OCTA. Foi observado que os pacientes apresentavam dificuldade para que fossem descritos os plexos ali do OCT.
Então não se sabia se era por conta do corte do OCT ou se era por conta realmente de uma isquemia ou por conta de um baixo fluxo que não era detectado pelo OCTA, que haveriam essas áreas isquêmicas maculares. Então descartaram-se alguns olhos e houve uma concordância somente de 77% entre os fellows, dado que o software não conseguiu precisar muito bem essa área de isquemia macular. Ela foi também dividida entre ausente, leve, moderada barra severa, pois houve uma dificuldade grande em se diferenciar de moderada e severa. Mas o mais importante em relação a isso foram observados o seguinte: foi observado que o local mais prevalente dessa isquemia foi a parte temporal superior e a parte temporal inferior da mácula, algo que corrobora com a teoria das arcadas vasculares e da diminuição ali das oclusões causadas na área de interseção das arcadas maculares. Observou-se também, em 36 olhos, a diminuição do fluxo macular sem a presença de afilamento retiniano. E aí que entra a importância do OCTA. O OCTA, uma das principais implicações dele para esse estudo foi que possibilitou-se observar a diminuição do fluxo macular sem a presença de afilamento retiniano, algo que não era possível ser observado com a angiofluorescenografia, que era o padrão principal de escolha para esses casos. Então, se você tem um aparelho, um exame que possibilita a avaliação de um parâmetro clínico anteriormente a uma repercussão clínica importante, isso traz para a prática clínica uma importância grande desse exame. E também observou-se em relação à isquemia macular que os fatores de risco principais independentes são o baixo nível de hemoglobina e o baixo tempo de protrombina, o que será fechado na discussão como algo importante também. Então, para fechar aqui essa questão do estudo, é um estudo bastante descritivo, eu falei bastante essa questão, agora eu vou frisar nos pontos em que nós vamos poder utilizar para as nossas práticas e a limitação desse estudo. O principal foi, o estudo, ele apontou que os fatores de risco independentes para a maculopatia nos pacientes com anemia falciforme são o genótipo HBSS. Então, primeiramente, um achado interessante foi que os pacientes com maculopatia apresentavam mais o genótipo HBSS em relação aos outros genótipos, ao contrário do que acontece na retinopatia falciforme proliferativa, em que o genótipo mais encontrado é o da hemoglobinopatia SC. A teoria do artigo para isso, baseado em outros artigos na discussão, é que em pacientes que apresentem o genótipo HBSS, há uma maior isquemia, gerando um maior afilamento retiniano. Por isso, geraria mais maculopatia e não haveria áreas para a produção de fatores angiogênicos, para que pudesse ter uma proliferação vascular retiniana. Ao contrário da hemoglobinopatia SC, que possibilitaria não tantas áreas de isquemia, mas menores áreas de isquemias, o suficiente para a retina restante fazer a produção de antiangiogênicos. Então esse é um ponto importante, porque é uma descrição já bem documentada na literatura essa questão dos genótipos da anemia falciforme. Segunda questão interessante observou-se que existem duas teorias fisiopatológicas para que possa explicar essa maculopatia pela anemia falciforme. A primeira, que seria por conta de uma hiperviscosidade sanguínea, e a segunda por conta de uma hemólise crônica, que geraria ali a isquemia e geraria todo esse alargamento da zona avascular foveal e outras questões assim. O estudo, ele postula que o que observou-se mais foi que poderia explicar a maculopatia seria o estado pró-inflamatório da condição, gerando uma hemólise crônica, ao contrário de alguns estudos que falavam a favor da hiperviscosidade e até referendavam o tratamento com flebotomia para esses pacientes. Então o estudo aponta que a principal hipótese dos autores para explicar essa questão da isquemia seria a questão do tempo do fator pró-inflamatório. E a terceira questão é a correlação entre a retinopatia falciforme e a maculopatia falciforme. Houve uma correlação no estudo aí entre a retinopatia falciforme e a maculopatia falciforme, mas não conseguiu se evidenciar tão bem, fazer essa correlação tão bem por conta do seguinte detalhe. Todos os pacientes que já haviam passado por uma panfotocoagulação a laser no serviço foram classificados como portadores de retinopatia falciforme
proliferativa grave. Então, isso falseou um pouco a análise, pois pode ter superestimado os pacientes que têm retinopatia proliferativa. Então, isso foi uma coisa muito importante do artigo. Outra questão também é a importância do OCTA para que a gente possa utilizar na nossa prática clínica. O OCTA ele permitiu a busca de alterações que auxiliam nessa identificação de forma mais precoce. Então, qual que é a principal vantagem do OCTA? É a detecção dessas alterações microvasculares antes da repercussão clínica de afilamento retiniano. Foi observado que na angiofluorescein-ografia, somente eram detectadas 50% das alterações da maculopatia. Então, isso foi uma questão que no OCTA foi verificada em 100% dos casos. Então, houve uma precocidade no diagnóstico e isso permite ser utilizado como screening e um marcador importante para a progressão da doença de forma mais abrangente em relação à angiofluorescein-ografia. Até porque a angiofluorescein-ografia ela pode precipitar crises falcêmicas, crises vaso-oclusivas nesses pacientes. E uma outra questão interessante é que o aumento da zona vascular da fóvea ele é um parâmetro difícil de se utilizar para a gravidade pela seguinte questão. Mesmo em pacientes que não apresentam anemia falciforme, há um aumento dessa zona vascular da fóvea em pacientes afro-americanos, afro-caribenhos presentes nos estudos. Então, isso dificulta com que a gente possa graduar se aquele aumento da zona vascular da fóvea foi por uma questão constitucional do aquele paciente ou se foi por uma questão da patologia dele. E isso é muito importante porque foi um dos parâmetros avaliados atrás. Então, dentre os três parâmetros da isquemia, da maculopatia e da zona vascular da fóvea, o mais confiável foi a avaliação da maculopatia. E essa foi a principal vantagem do OCTA. E, para a gente finalizar, vou só citar um pouco as limitações do estudo para que a gente possa trazer uma lição mais para a nossa prática clínica. Trata-se de um estudo que foi realizado de forma transversal. Não foi realizado um acompanhamento desses pacientes a longo prazo, foi feita uma foto daquela situação e a partir dali foram feitas algumas hipóteses. Tal tipo de estudo ele não permite com que a gente faça análises aprofundadas de risco e de correlação. Então foram mais hipóteses e associações ali que a gente conseguiu observar, mas sem uma comprovação a longo prazo, o que seria ideal para esses casos. É um número pequeno de pacientes, por exemplo, o grupo controle ele tem 20 casos e 40 olhos, e o nosso grupo de pacientes falcêmicos ele apresentava 151 olhos. Então é um valor pequeno também para a gente poder fazer as nossas análises. Foi feita a gradação subjetiva da isquemia no OCTA por conta dessas limitações da técnica e houve uma perda intensa de 37 olhos por conta de dificuldades na realização do OCTA, por exemplo, perdas de fixação e outras coisas assim. E a classificação da gravidade da retinopatia, para que a gente pudesse comparar com o nosso exame do OCTA, ela foi feita pelo exame clínico e não pela angiofluorescein-ografia, que é o padrão ouro, o que também dificulta a gente ter a real estimativa se aqueles pacientes apresentavam ou não a retinopatia, tá? Então agradeço a todos pela paciência aí, por terem acompanhado o artigo, e fica as principais lições da relação da importância do OCTA e também que os principais fatores de risco aí para maculopatia são a questão do genótipo e a questão do fator pró-inflamatório do tempo de protombina. Muito obrigado. Queria também agradecer aqui, professor, meus pais que estão presentes aí, que também são oftalmologistas, e queria agradecer essa oportunidade aqui. Obrigado a todos. Pedro, parabéns, tá? Parabéns e parabéns para os pais do Pedro terem um filho assim, né? Que orgulho, Pedro. Excelente artigo, tá? Excelente revisão que você fez, ótima apresentação, parabéns, tá? Excelente. Obrigado, professor. Nada. E assim, agora a gente fecha a reunião com o caso cirúrgico que o Thiago vai apresentar, porque o João entrou de férias, então o Thiago está substituindo o João. Thiago, você pode compartilhar a tela? Claro, professor. Está me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Bom, vamos dar continuidade aqui, então. Um caso cirúrgico. Meu nome é Thiago Nogueira, sou preceptor e fellow de retina cirúrgica do primeiro ano. Queria agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel, ao Dr. Pedro Braga e ao Dr. João Bertocco por colaborarem aí
na evolução desse caso que eu vou apresentar e na confecção dessa apresentação. Bom, então, nós temos um paciente masculino de 56 anos, branco, residente em São Paulo. Ele é um paciente que é motorista de aplicativo e músico, que veio inicialmente um exame de rotina com um antecedente de um descolamento de retina reumatogênico no olho esquerdo, que não tinha sintomas no momento. Um paciente que é previamente rígido, da parte sistêmica, e da parte oftalmológica, ele tinha tido um descolamento de retina reumatogênico no olho esquerdo em 2020, tratado com retinopexia pneumática, e ele teve uma úlcera de córnea por uso de lente de contato inadequado há 15 anos, e não tem histórico familiar positivo para doenças oftalmológicas. A acuidade visual desse paciente é 0,6 no olho direito, e provavelmente devido a essa úlcera, e 0,9 no olho esquerdo, né? Ele tem essa refração, um paciente com a miopia aí de uns 3,25, 3,5, a pressão intraocular é 11,13, e na biomicroscopia a gente via um pequeno leucoma central em área de úlcera prévia que ele tinha no olho direito, mas sem nenhum outro comemorativo que chamava atenção. Então, eu trago aqui a retinografia do paciente. Então, nós vemos aqui no olho esquerdo que ele já havia feito a retinopexia pneumática, né, em cima as marcas de laser. No olho direito, nós temos aí a retina aplicada, nós vemos uma área importante de degeneração retiniana, que nós julgamos na avaliação 6 Neutrack, que se estendia de forma importante aí na periferia. Nesse quadro atual, eu queria abrir o primeiro ponto de discussão brevemente. Alguém faria alguma coisa em relação a essas áreas de degeneração, um paciente assintomático, mas com histórico de descolamento de retina no outro lado? Então, quem quer responder? Jorge, Rony? Eu não faria nada, só acompanharia. Tirando o látice, o resto tudo relativamente não piora muito. Certo. Rony? Eu também não faria nada, a não ser se ele fosse para uma cirurgia de catarata. Aí eu, particularmente, eu bloquearia essa região. Tá. Faria um laser circundando essas lesões, certo? Certo. O Thiago? Perfeito. Então, pensamos igual foi proposto aqui, tendo em vista, apesar de ser um snail track extenso, né, que é a parte superior inteira, principalmente, mas não foi encontrado rotura e nenhum sintoma, então realmente observamos. 2 meses após, o paciente retorna com queixa de flash e floaters e uma mancha em campo visual à esquerda, né, no campo visual esquerdo, mas esse sintoma ele referia no olho direito. A acuidade permanecia igual, a pressão um pouquinho mais baixa nesse olho direito, e a biomicroscopia permanecia inalterada, exceto a visualização de tabaco dust no vítreo anterior do olho direito. E nós temos aqui a retinografia, mostrando como que evoluiu esse quadro, né? Ele teve aí sintomas de DVP. Nós podemos ver aqui, não sei se está claro para vocês, uma área de descolamento, né? Poupando ainda o centro da fóvea, mas aí um descolamento temporal. Eu trouxe aqui outras fotos e foi difícil localizar essa rotura, porque era uma rotura bem pequenininha, aqui na extremidade da arcada temporal superior, que estava bem periférica e próxima àquela área de degeneração. Então, eu queria abrir para a discussão agora, nesse momento. Qual a conduta os senhores tomariam frente a esse quadro? Qual forma de tratamento para esse quadro de descolamento de retina no olho direito? Tá, então, é um paciente que já teve descolamento no olho contralateral, tem uma degeneração periférica de retina, apresentou uma ruptura pequena nesse setor, né? Um pouquinho, entre 9 e 10 horas, com um descolamento extramacular. Então, quais são as opções aqui de tratamento? Rony? Eu não estaria errado em indicar uma pneumática com crio ou com laser, né, pedindo para o paciente fazer uma posição de cabeça pela configuração, e também caberia um buckle também no caso, né, com uma introflexão temporal, com uma faixa 360. Eu acho que as duas técnicas aqui estaria de bom tamanho, e tem alguns que
partiria para a vitrectomia. Eu, pessoalmente, não partiria para a vitrectomia, mas tem pessoas que acabam indo para uma vitrectomia primária, mas eu não faria nesse caso. Certo. Jorge? Concordo com o Rony. Particularmente, eu ia preferir fazer um buckle por mais experiência com buckle do que com pneumática, mas o local permite que a gente consiga fazer uma boa pneumática em um buraco pequeno, acho que consegue fazer crio ou laser e também poderia usar essa técnica. Eu só usaria vitrectomia caso recidiva, mas primariamente pensaria o buckle em primeiro lugar, o segundo pneumática. Ótimo. Eu também pensaria no buckle inicialmente. O problema no centro cirúrgico, por causa ainda das limitações relacionadas ao Covid, a gente tem limitação de horário no centro cirúrgico. Então, às vezes a gente não consegue colocar esse paciente rápido, mas consegue fazer a pneumática dele com mais facilidade. Então, isso a gente tem que levar em consideração como opção terapêutica, especificamente dentro do HC, né? Thiago? Então, levando em consideração tudo aí que o Dr. Sérgio acabou de colocar e realmente o mais fácil acesso à retinopexia pneumática foi a indicação para esse caso, né? O paciente já tinha tido um antecedente de ter realizado previamente o procedimento no outro olho, então foi julgado que seria possível fazer o mesmo agora para o olho direito e com uma boa chance de sucesso. Evolução. Sétimo pós-operatório da pneumática, nós observamos aqui uma retina aplicada, com as marcas de laser, né? Inicialmente foi tentado o crio, mas por fim julgou-se necessário completar com laser, e assim foi feito. A bolha de gás C3F8 que foi utilizado aqui atrapalha um pouco a visualização, mas aqui nós já temos a rotura bem protegida, aquela rotura pequena. Porém, no 12º pós-operatório, nós observamos esta evolução. Então, temos uma abertura de uma nova rotura naquela região de degeneração retiniana na periferia, aí no setor temporal. Nesse caso, tendo em vista a abertura dessa nova rotura, os senhores fariam qual conduta para esse paciente? Então, agora tem uma complicação da pneumática, que é a abertura de novas culturas. A pneumática, você não tira o vítreo, então você traciona mais o vítreo. Se você tem fragilidade na retina em outro setor, você pode ter uma reabertura uma abertura de uma nova rotura. Então, Rony e Jorge, aqui, Jorge, então começa você agora. Com uma nova rotura, qual seria a tua abordagem nesse momento? Bem interessante essa história aí, é que você vê que fez bastante laser ali e veio rasgar em outro lugar. É a ideia de quando a gente faz uma barreira de laser preventível e aí rasga no local que não foi feito laser. Então, bem ilustrativo. Esse caso aí, o vítreo parece estar bem aderido ainda e por isso que rasgou em outro lugar. E eu, na situação dessa, preferia fazer um buckle aí. Eu acho que um buckle caia super bem ainda aí. E a terceira opção, fazer a vitrec. Mas acho que um buckle aí, né, seria bom. Sim. E Rony? Eu acho que cabe mesmo um buckle. A única questão é que você vai ter que jogar lá pela 18 ou quase 20 milímetros o ponto posterior, por ele ser um pouco mais para a média periferia posterior. Mas uma outra técnica também que poderia ser utilizada pela extensão da fragilidade da retina que ele tem, em vez de você só fazer a vitrectomia primária, que caberia, né? Muita gente colocaria muito laser no olho, é você fazer a vitrectomia com uma faixa 240 até 242, para você proteger melhor essa base tão doente que esse paciente tem. Tá, então aqui vocês foram unânimes em colocar uma introflexão, uma faixa, uma forma de uma faixa 360 graus associando a vitrão, a faixa 40, 42, que é o que o Rony propõe, ou um buckle para segurar melhor essa região toda temporal, com uma faixa associada, uma faixa 240, 360, que é o que o Jorge propõe, tá? Mas eu acho que o Thiago foi mais teimoso, né, Thiago?
Pois é, na verdade, aí eu fiz a do outro olho, aqui eu estava orientando o Pedro, que eu agradeço aí por ter ajudado nesse caso, e tendo em vista ainda, né, que não mudou muita coisa da situação da falta de salas e do Covid entre o 7º e o 10º PO, a gente já tinha uma bolha dentro do olho, então, e aquela região já estava protegida, a gente basicamente optou por mudar o decúbito do paciente, colocar ele deitado de forma que a bolha cobrisse a região do látex, né, que abriu. E, de fato, essa região colou e foi possível fazer laser. Porém, nós observamos algo curioso. E eu queria perguntar para alguns senhores se já tinham visto algo assim, né, do 12º pós-operatório para o 19º, essa mudança no aspecto da bolha que nós observamos aqui nessa foto. E queria que os senhores temos até outros achados aqui na retina que preocupam bastante. Queria fazer uma discussão breve aqui com os senhores da fisiopatologia desse achado, né, desses fish eggs e a conduta frente ao quadro atual. Então, Rony, por que isso pode acontecer? Olha, eu acho que ele pegou Covid e tossiu muito, Sérgio. Então, tosse é uma condição que talvez faça isso, mas eu acho que tem que ter mais coisas além da tosse. E esse paciente, quando eu conversei com o Tiago, eu falei para ele o que tinha causado isso, mas o paciente tem uma característica que predispõe. Você sabe qual que é, Jorge? Não, sei não. Vem Esse da paciente- tosse eu já vi fazer, mas fora isso, não. Se lembra, eu acho que no começo ele falou que ele era músico, esse paciente é roqueiro, ele gosta de heavy metal. Balançar a cabeça. Aí eu ficava balançando a cabeça. Então, quando ele ouve música. É isso, Essa sabe? é bem inusitada. Esse aí foi bem inusitado. Fala o que aconteceu, coisa. Ele mobilizou muito a cabeça, acabou fragmentando a bolha de ar. É incrível isso. Isso. A tosse porque chacoalha a cabeça e aí ela pode formar Fischer eggs, mas balançar dessa forma e num pós-operatório com gás ainda, pelo amor de Deus. Isso que é importante na pneumática, o paciente ser muito consciente, né? E como a gente tem o número de salas é pequeno, é restrito, que os pacientes conseguem fazer pneumática, como ele, com uma ruptura pequena, mesmo com a recidiva, a gente acaba fazendo e está tendo uma experiência grande com isso. Mas o paciente orientado, ficar em repouso, não se mexer, nesse caso, ficar em decúbitos para tamponar essa ruptura maior que ele tinha, mesmo assim ele não fez isso. Tiago, fala do que aconteceu então aí. Pois é. A nossa surpresa foi grande quando observamos esse achado aqui ilustrado, né? Ainda mais o paciente que, né, já tinha feito a pneumática no outro olho, tinha ido tudo bem, mas realmente aí a questão ocupacional e a teimosia de não seguir as orientações de repouso levaram aí a esse aparecimento tardio dos fish eggs, né, que a gente costuma observar, né, logo nas primeiras horas após a realização de uma pneumática em que a injeção do gás não foi feita de forma muito adequada. Mas é interessante notar aqui que, de fato, ele até fez a posição de cabeça, que a gente conseguiu fazer o laser em volta da região daquele látex, porém, né, o estrago foi grande, né? A gente consegue observar que, além da bolha ter ficado nesse aspecto, olha o que a gente observa nasal superior. Acho que a foto... Então, abriu uma grande ruptura, uma ruptura gigante. Está vindo ali por volta das 11, vi até umas 3 horas, a foto não mostra muito bem, mas então trocamos aí um descolamento que eram 2 roturinhas temporais superiores pequenas, né, por um descolamento com uma ruptura gigante nesse caso, né. Então aí realmente, né, só retomando aqui a discussão, foi mesmo isso que o paciente relatou, né, que chacoalhou a cabeça, tendo visto esse redescolamento, cobertura de rotura extensa temporal superior, nasal superior, e múltiplas roturas na periferia, como mostro aqui na outras fotos, como podem ver, inferior aqui também tem rotura. Então, nesse caso, foi optado por realização de vitrectomia,
com faco associada e faixa, né, como o Dr. Rony havia julgado que seria algo interessante, foi feito, e com colocação de óleo de silicone. Então, aqui eu trago o 8º pós-operatório, né, uma foto mais recente. Vemos que a região central ficou ruim de visualizar, porque foi feita uma desepitelização e ainda não fechou, mas dá para ver a periferia, que é a nossa área de mais interesse. Então, foi passada a faixa e feito bastante laser, né, nessas regiões de rotura, principalmente porque o paciente colabora muito pouco com laser também, né, ambulatorialmente, foi protegido bastante. Nós observamos aqui, e essas fotos eu queria também discutir brevemente, que nós vemos aqui que tem o laser, mas tem uma aba da rotura que está dobrada sobre essa borda da faixa e a barreira de laser. Tá vendo essa foto aqui? A gente consiga ver um pouco melhor, né? Tem essa barreira e um pouquinho dessa aba da rotura gigante. E aí até um pedido do João, né, em relação ao caso nesse momento, se teria alguma conduta, alguma coisa a ser feita em relação a isso, ou só observar mesmo, tendo em vista que está bem protegido por esse laser um pouco mais posterior aí. Então, Jorge? Tenho 3 coisas a falar sobre esse caso bem interessante. Vou começar pela pergunta dele, que foi sobre essa aba aí. Eu não me preocuparia tanto com essa aba, que parece que ela está caindo no leito da introflexão. Então, teoricamente, ela está protegida, mas a tendência dela é formar um PVRzinho ali e tracionar, só que o banco vai bloquear bem. Acredito que é só acompanhar, não faria nada além disso. A outra é a verdadeira distúrbio anatômico do paciente. Esse paciente ele tem uma adesão vitreoretiniana periférica muito grande. Eu acho que a pneumática, no caso, ele fez repouso, movimentou a cabeça, mas você vê que ele fez múltiplas lesões em vários outros pontos, ou seja, a adesão vítrea dele na periferia é bem intensa, e isso proporcionou. Lembra bastante quando você tem um látice. O látice ele, não é só o afinamento ou atrofia, mas também você tem na porção, na borda posterior do látice, uma adesão vitreoretiniana muito intensa, então que ajuda mais você fazer um rasgão. A outra coisa sobre pneumática, o pessoal do Canadá adora pneumática. Teve uma aula do Raji Muni, que é um cara lá de Toronto. Eles chegam a fazer no final de semana 30, 40 pneumáticas, porque todos o escolamento da região é treinado para o hospital só, e eles não têm centro cirúrgico disponível a partir das 18 horas de sexta-feira. Então, tudo que chegar é pneumática. Segunda-feira, o que não deu certo, que ele vai pensar em fazer uma vitréia, um banco ou qualquer outra coisa. E ele fez uma palestra há pouco tempo atrás, no evento da Sociedade Peruana, que foi muito interessante, que falar sobre qualidade de visão em escolamento de retina. E ele mostra, através de exame de autofluorescência, que a maioria das retinas sai do lugar na hora que reposicionam, porque você deixa um print do vaso sobre o pigmento da retina, então você vê quanto deslocou essa retina. Segundo ele, o melhor método de você colar a retina é a pneumática, depois vem o buckle e depois a vitrectomia. Porque a pneumática, teoricamente, você bloqueia a rotura com o gás e você, lentamente, o pigmento da retina vai reabsorvendo esse líquido subretiniano e, com isso, você tem o melhor reposicionamento da retina quase no mesmo lugar. A vitrectomia, quando você faz uma aspiração ativa, é a que mais desloca a retina. Então, essas são as minhas observações com relação a esse caso aí. Interessante, Jorge. A aula desse cara é fantástica, fantástica. Deu 1 hora de aula. Eu tenho ela, e se vocês quiserem, eu mando via WhatsApp, mas está em espanhol. Os caras traduziram para espanhol, infelizmente. A aula dele no YouTube. Ele apresentou em inglês, mas aí o pessoal da Sociedade Peruana publicou no YouTube deles em dublado para espanhol. Mas é muito interessante as ideias dele de qualidade. Ele tem 2 papers já publicados recentemente sobre qualidade de visão em
descolamento de retina. Muito interessante essa ideia. Bacana o comentário, Jorge. E Rony, você quer fazer aqui, quer responder as perguntas? Interessante mesmo esse comentário, esse estudo deve ser bem bacana mesmo sobre o deslocamento macular, que acontece em quase todos os pacientes que a gente vê com autofluorescência, e até que a vitrectomia com gás desloca menos que com óleo de silicone, parece também. Verdade. O óleo de silicone é o pior que tem. O gás é um pouquinho melhor do que o óleo de silicone. Bom, sobre esse caso, Sérgio, eu acho que aí é onde criou esse, como se fosse um enovelamento, né? Uma cicatrização dessa borda onde tinha a provável rasgadura gigante, né? Talvez tenha escorregado um pouco a retina, porque ela ficou meio que num declive, e aí você tem que ser muito perfeito na hora de você drenar o perfluor ali com ar, né? E você fazer o laser. Quando esse folheto ele dobra em mais extensão em cima da faixa, aí fica mais fácil, né? Que aí o perfluor passa, meio que ordenha esse folheto, e aí fica mais fácil de você fazer o laser e depois você fazer a troca. Mas quando ele fica mais próximo desse declive da faixa, aí existe uma chance de dar uma escorregadinha e isso aí formar como se fosse um PVR nessa borda, né? Eu também não faria nada porque está protegido nesse caso e poderia ter deixado só o gás, um C3F8, mas eu não acho errado deixar o óleo baseado nas condições do intraoperatório. Mas o quão é importante a faixa nesses casos, porque como foi dito, quando você vai fazer o descolamento do vítreo levando isso para a periferia, você rasga a retina, como é muito doente na periferia, como o Jorge falou, você vai rasgando em inúmeros locais. Então, às vezes, você até desiste de ficar puxando, penteando essa saia vítrea para não ficar causando mais rasgadura. E aí você fica protegido se você coloca uma faixa, por exemplo, 242. Como esse olho é meio grande, né? Dá para perceber, você fica mais protegido para colar a retina. Mas eu acho que no final foi um bom resultado, né? Acho que se ele for continuar fazendo essas posições aí de cabeça, é melhor o óleo mesmo do que o gás, né? E foi interessante esse caso, porque nessa semana eu tinha um paciente que foi feita uma introflexão escleral, estava muito bem colada. Eu até comentei do Covid, o paciente pegou Covid há 2 semanas, tossiu muito, e aí ele fez um buraco bem em cima, numa região que não tinha laser, e deslocou a retina, descolou a retina, né? Pelo ter pego Covid e ter tossido demasiadamente, fez um DVP agressivo e descolou a retina. Certo. E, Tiago, só para complementar aqui, eu concordo com o que foi falado, quer dizer, você tem a retina dobrada aqui em cima, como ela está protegida pelo buccal e tem bastante laser, você só reintervém se ele proliferar, mas eu não acho que vai ter proliferação aqui, mas você consegue observar bem. Se tiver proliferação, aí o silicone está tamponando, aí você tiraria o silicone e faria uma retinectomia setorial nesse local, mas eu concordo que não deve ser necessário. E eu concordo com o que o Rony falou também, de quando você tem uma introflexão, fica mais fácil você dissecar a hialoide. Uma coisa é você fazer uma vitrectomia primária num paciente que já tem o DVP e tem uma ruptura localizada, né? Aí você não precisa ter a proteção da faixa, mas aqui você tem um paciente que tem, você tem lesões, você tem rupturas em várias posições da retina. Então, aqui é importante você complementar a vitrectomia com uma faixa, né, com uma introflexão. Isso ajuda muito a tua dissecção do vítreo, né? E ajuda no pós-operatório, você fazer o laser, você ter essa menor tração, né? Ajuda a colar a retina com certeza. Eu acho que aqui a técnica usada foi certa, acho que eu entendo porque vocês tentaram insistir com a pneumática, porque era por causa das dificuldades do centro cirúrgico, mas aí a gente chegou num limite com a abertura de outras rupturas, e aí foi para essa combinação de vitré, introflexão, e eu concordo com a indicação também do silicone quando você tem múltiplas rupturas no paciente com essa dificuldade na interface vitreoretiniana, essas adesões todas anômalas, né? Então é isso. Espero que se ele evolua bem, que você consiga tirar o silicone
e que ele consiga ir para os shows de heavy metal que ele gosta. Aí, Nas professor. apresentações. Mas é realmente assim, é um caso que a gente estava animado com a pneumática, o resultado inicial, e até depois que teve aquela primeira complicação, de ter conseguido, né, reaplicar a retina e fazer o laser. Mas aí fica aí a pergunta, né, se ele tivesse colaborado, se não poderia ter tido o resultado do outro olho que a gente fez no ano passado e permaneceu colado com uma visão muito boa, né, que acabou precisando desse procedimento muito maior. Eu trouxe coisa rápida aqui, só para a gente discutir, em relação à pneumática. Eu tirei isso aqui da Academia Americana, né? Só coisa breve, né, das indicações, né, das 8 horas superiores, da localização das roturas, com rotura simples ou múltipla dentro de uma hora de relógio, sem opacidade meia ou mínima, né? O paciente é apto, né, para manter a posição de cabeça recomendada, né? E aí, aqui uma recomendação, não é, obrigatório, mas em relação ao DVP, né, a presença de DVP é bem interessante nesses casos, porque aumentaria o sucesso, né, já tem falando disso. Em relação às indicações expandidas, né, o pessoal do Canadá, como o Jorge falou, usa bastante, né, até em casos, às vezes, meio atípicos, mas até em casos aí com PVR leve, né, às vezes longe da região da rotura, mas com PVR mais intenso, a partir do grau C, a gente já não teria muita essa indicação. Roturas até 3 horas de relógio afastados poderiam ser tratadas, apesar de diminuir um pouco o sucesso. E também aqui a questão do LATS, né, que eles julgam que 3 horas de relógio de LATS para cima talvez não fosse uma boa ideia pela chance de abertura de roturas. Mas realmente a gente tem tido boas experiências, né? Eu trouxe aqui um caso que não teve um final tão feliz em relação ao pneumático, mas que deu certo aí depois da vitrectomia. Mas eu trouxe 2 outros casos aqui, né, da nossa casuística, né, que eu queria uma resposta rápida aí dos senhores. O caso desse daqui, uma rotura temporal, né, com aí uma hemorragia vítrea. Os senhores considerariam pneumática nesse caso? Coisa rápida. O vítreo está aderido? Tem DVP completo. Ele teve DVP completo, acho que você pode fazer. O tamanho da rotura aqui não é uma rotura pequena, né? É uma rotura de próximo de quase 1 hora de tamanho de rotura, né? Então, assim, o que eu acho de pneumática, Thiago, é que é sempre uma segunda opção, porque o índice de sucesso é muito inferior a uma vitrectomia primária ou à introflexão. A gente usa mais quando a gente tem uma limitação de sala, como tem especificamente nessa fase no HC, entendeu? Então, se o paciente tiver dificuldade de você colocar numa sala e fazer uma introflexão ou fazer até uma vitrectomia primária, quando ele já tem um DVP completo, é fácil de fazer, aí eu faria pneumático. Caso contrário, se eu tiver salas, se for viável fazer uma introflexão, se eu conseguir fazer no mesmo tempo, né? Eu ter que escolher entre as 3, eu escolheria entre uma introflexão, uma vitré e não uma pneumática. Mas você pode fazer uma pneumática num caso como esse? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Rony e Jorge? Apesar do DVP hemorrágico, né, que deixa um caso um pouco mais delicado, daria para fazer. Perfeito. A única coisa que eu fico... essas manchas negras é hemorragia, né? Hemorragia. Hemorragia. A minha impressão é que nessa área aqui da lesão ainda tem tração vítrea. Não sei se eu estou vendo demais, entendeu? Essas dobras aqui... Parece que está descolado mais para o lado nasal e o local aqui ainda tá preso. Então, sou exatamente igual o Mentel. Se você puder fazer um banco, é melhor do que fazer pneumático. Mas se você não tiver jeito, é melhor que nada. E Foi o que foi pensado mesmo, né? A gente vê aqui o descolamento aqui, né? O paciente macula on, a gente sem possibilidade de sala tão rápido quanto nós gostaríamos, apesar da rotura ser uma posição não muito agradável de fazer posição de cabeça, que é um caso do Tupi do Braga, foi feita a pneumática, a retina foi aplicada, né? E apesar da opacidade de meio não tão intensa, né? Foi possível fazer o laser e obter um sucesso cirúrgico sem necessidade de um procedimento mais complexo e sala cirúrgica que é
muitas vezes nossa dificuldade. Agora um outro rapidinho também, um caso aqui um pouquinho mais, talvez esteja um pouquinho difícil de ver, mas esse daqui é desafiador, agradecer ao Toriano aí pela colaboração com esse caso. Então, descolamento aqui macular off, uma configuração de roturas interessante aqui na região bem posterior, né? Na região temporal, aqui mais ou menos às 3 horas. Pensariam em fazer pneumática num caso desse? Aqui não dá. Aqui eu não faria. Você tem que fazer, no caso, você tem que fazer proniposição aí, para você fechar essas rupturas. Eu acho que mesmo se ele ficasse em decúbito lateral, eu não sei se conseguiria tamponar por muito tempo essas rupturas. E você tem que fazer um laser muito posterior aí. Para mim, isso é uma indicação de vitrectomia. A primeira opção para mim aqui é vitrectomia. Você pode até tentar pneumático, mas múltiplas rupturas como essa, e com essa localização mais posterior, eu acho que tem um risco alto de ter insucesso. Você pode até conseguir, mas colar. Mas eu acho que de 10 casos, você tem um resultado bom em 3. Entendeu? Jorge, Rony? Concordo com você. Para mim, é vitrectomia direta isso aí, certo? E agora, também sempre é possível até colar espontâneo. Então, pode ser pneumática também, se não tiver jeito. Mas a opção minha é vitreco. Rony? Eu vejo esse caso como um descolamento bem crônico. Talvez ele possa ter tido uma oclusão de ramo nessa região. Você tem, talvez, precipitados subretinianos. E eu vejo casos assim também em alta miopia, com esses buracos posteriores. Você consegue colar com pneumática, mas se você não conseguir, aí a próxima técnica para mim seria a vitrectomia. Tiago? Nesse caso, a indicação foi vitrectomia, mas, mais uma vez, devido foi até próximo feriado, não teria possibilidade de fazer tão rápido como gostaria, apesar do aspecto parecer não tão recente, esse paciente tinha queixa recente de baixa de visão, então acho que ele deu sorte de ser um dos 3 dos 10, professor, e colou, né, a gente vê aqui um provável PVR aqui que se formou, mas aqui é um pouco de artefato da imagem, mas está colado e o paciente, graças a Deus, está indo bem. Então, só para falar, né, um pouquinho, né, o pneumático não deu certo, eu gosto bastante da técnica e vi muitos casos que deram certo, também com essa experiência curta que eu tive lá no Canadá de ver muitos casos serem feitos. Então, ele traz realmente algumas vantagens, né, que realmente, né, tem uma taxa de sucesso menor, mas pela menor complexidade e de necessidade de recursos, então, sim, uma técnica que nós devemos ter no nosso arsenal para alguns casos, né, específicos. Então, aqui, em relação às vantagens, né, em relação à pneumática, então, casos de pacientes fásicos, que uma menor indução de catarata, que é a vitrectomia, né, uma coisa interessante. Casos de descolamento de mácula, né, que está quase acontecendo, e você não tem a possibilidade de fazer uma vitrectomia ou uma introflexão, talvez seja assim algo interessante para você evitar que tenha esse descolamento macular, uma piora do prognóstico. E essa questão que é a nossa realidade, principalmente agora na época do Covid, da redução de salas, que realmente a pneumática nos ajudou em bastante casos, mas não dá para deixar de lembrar da indicação, né? E que eu sempre falo com os nossos residentes que a colaboração é essencial, posição de cabeça, porque não adianta você ter uma bolha que está, né, de um tamanho adequado, que foi feita de uma forma adequada, uma bolha única, se o paciente não deixa a bolha no lugar que ela precisa estar. Então, esse caso acho que foi interessante por isso, né? E eu acho que ilustrou bem aí a nossa experiência. Mas muito obrigado aí pela atenção e pela discussão. Excelente, Tiago. Os 3 casos ótimos, tá? Para a gente discutir. Excelente. Parabéns, tá? Parabéns. Ótimo mesmo. E obrigado a todo mundo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rony, pelas discussões. O André discutiu antes também. As apresentações aqui foram espetaculares. E eu agradeço a todo mundo aqui que assistiu e que participou, tá? Um grande abraço para vocês. Boa sexta, bom final de semana. E a gente se vê na quinta-feira que vem de novo, tá bom? Um abraço para vocês. Um abração para todo mundo. Obrigado. Obrigado.